Oi, voltando então. Então nós vimos a reforma luterana que iniciou a reforma protestante, ok? A reforma luterana ela triunfou numa parte da Alemanha, ela não consegue triunfar em toda a Alemanha. De toda forma, Lutero, com as suas ideias, né, com esse início da reforma protestante, acabou desencadeando outros movimentos de reforma. Na Suíça, começou um movimento liderado por um pregador chamado Zwinglio, só que ele morreu nas guerras entre católicos e protestantes. E quem acabou assumindo a liderança da reforma na Suíça foi o Calvino, que é então o líder da reforma calvinista. Então a reforma luterana começou na Alemanha, a partir das ideias de Lutero, e a reforma calvinista ela se desenvolve na Suíça. O Calvino era francês, ele tinha formação de advogado, né, mas era ao mesmo tempo um grande estudioso de religião, virou na prática um pregador protestante, e ele foge da França com medo de ser perseguido e foi para a Suíça, onde havia começado a tal reforma, né, com Zwinglio. E lá ele assumiu a liderança da reforma local. Então a reforma calvinista ela acaba se desenvolvendo na Suíça, em torno da pregação, né, de Calvino. Muito bem. Ele teve como principal base de apoio, eu só subir aqui meu esquema, enquanto vocês vão acompanhando. A sua principal base de apoio foi a burguesia, os comerciantes e os mercadores. Por quê? Já vou rever com vocês. Quais eram as principais ideias de Calvino? Bom, de uma forma geral, ele concordava com Lutero, com a ideia de salvação pela fé. Só que ele enfatizou a ideia da graça divina, falando que, na verdade, Deus já determinou quem nasceu para ser salvo e quem nasceu para ser condenado. Por que Deus faz essa divisão? Escolhe alguns para serem salvos e outros para serem condenados? A gente não sabe, é um mistério da fé, né? Mas, segundo Calvino, no fundo, a salvação é uma questão de predestinação. E aí veio a grande questão dos calvinistas. Mas como é que eu vou descobrir que eu fui escolhido para ser salvo? Qual que é o sinal da escolha? Quem são os eleitos de Deus? Na visão de Calvino, aqueles cristãos dedicados, né, que vivem de acordo com a moralidade cristã, seguidores, né, dessa fé cristã, mas que ao mesmo tempo são muito esforçados, trabalhadores, porque o trabalho é um presente de Deus. Então, um cristão que segue a moralidade cristã, mas ao mesmo tempo valoriza o trabalho. Então ele é esforçado, está sempre buscando superar os obstáculos, ele não desperdiça dinheiro, ele lucra, mas poupa a maior parte desse lucro, gerando, portanto, capital. Esse cristão trabalhador, esforçado e bem-sucedido, ele foi escolhido por Deus para ser salvo. Já o não cristão está condenado, né? Mas aquele cristão que é preguiçoso, acomodado, que não é esforçado, que desperdiça tempo, desperdiça dinheiro, também foi abandonado. Resultado, o calvinismo acabou gerando uma ética, uma cultura favorável aos negócios, favorável ao investimento, favorável ao esforço pessoal, favorável ao trabalho, favorável à poupança. Com isso, para muitos, o calvinismo ele foi fundamental na origem do capitalismo. Segundo uma tese muito famosa aí do Max Weber, daquele sociólogo alemão, os países que adotaram o calvinismo no século XVI e XVII avançaram mais rapidamente na direção do capitalismo. É uma tese controversa, mas ela aparece por aí. Em Genebra, que tecnicamente Genebra não era nem da Suíça na época, ela é uma cidade autônoma que depois acabou se juntando à Suíça, né? Mas enfim, a reforma que o Calvino fez em Genebra repercute na Suíça também. Em Genebra surgiu um regime calvinista muito intolerante, né, que impõe o calvinismo e persegue os não calvinistas. E Genebra acabou se transformando, segundo alguns, na Roma do protestantismo, no centro do protestantismo, né, que foi sendo irradiado por outras partes da Europa. Como eu comentei na outra aula, o calvinismo se expandiu para outros países, Holanda, Inglaterra, Escócia, né, a própria França. E na Inglaterra, além do movimento calvinista, que foi chamado de puritano, surgiu uma outra reforma protestante. A Inglaterra teve duas reformas. Uma reforma, digamos, mais popular, né, independente do Estado, que foi a reforma calvinista puritana, e uma reforma feita pela monarquia, que foi a reforma anglicana, que levou à criação da igreja anglicana. Então a reforma anglicana tem como país de origem a Inglaterra. Seus líderes foram os monarcas, reis e rainhas da dinastia Tudor, começando com o rei Henrique VIII, que é o criador da igreja anglicana,
Aí continua no reinado do filho dele, o Eduardo VI. Uma filha do Henrique VIII, chamada Maria, interrompeu a reforma, porque ela era católica, ela tenta restaurar o catolicismo, mas depois que ela morreu, a irmã dela, outra filha, né, do Henrique VIII, Elizabeth I, retoma a reforma protestante, a reforma anglicana, e consolida essa reforma anglicana. Então o que é que chama a nossa atenção? A reforma foi feita pela monarquia, ou melhor, contou com o apoio da monarquia. Parte do clero católico na Inglaterra estava insatisfeito com o catolicismo, né, também rivalizava, né, com as decisões do Papa lá em Roma, e essa parte apoiou intensamente a reforma anglicana. Ok? Quais são? Então qual foi a principal base de apoio da reforma anglicana? Foi a nobreza, que na Inglaterra queria tomar as terras da igreja, coisa que poderia acontecer se o rei assumisse o controle da igreja, e aí ele poderia vender essas terras, e a burguesia, que também estava interessada nas terras da igreja, uma igreja mais adaptada, né, ao capitalismo. Então, nobreza e burguesia foram os grupos que mais apoiaram a reforma anglicana. Qual a ideia central da reforma anglicana? Pessoal, o anglicanismo ele absorveu algumas ideias do calvinismo, do protestantismo, e manteve algumas práticas católicas. Então o anglicanismo, a igreja anglicana, virou uma igreja híbrida, combinando elementos protestantes e elementos católicos. Mas a sua característica mais importante, ou mais lembrada, não é essa. A mais lembrada, a mais importante, é que o chefe da igreja é o próprio monarca da Inglaterra. O monarca da Inglaterra assumiu a liderança, a chefia da igreja na Inglaterra, rompendo com o Papa. Consequentemente, pessoal, a igreja anglicana acabou virando um instrumento para o fortalecimento ainda maior do poder do monarca, porque além de chefe político, chefe militar, o monarca passou a ser também o chefe da igreja local. Então o anglicanismo está muito associado ao processo de fortalecimento da monarquia e de formação de um absolutismo na Inglaterra, que a gente vai comentar daqui a pouco, ok? Bom, todos conhecem a história da criação da igreja anglicana, né? O rei Henrique VIII queria anular o casamento dele com a Catarina de Aragão, uma princesa de origem espanhola, que não estava lhe dando filhos, né, tinha dado uma filha, para ele poder se casar com a Ana Bolena, uma dama da corte. O Papa Clemente VII não aceitou essa anulação do casamento, não aprovou a anulação do casamento, só que o Henrique VIII conseguiu o apoio de parte dos bispos na Inglaterra, que anularam o casamento, e o casaram secretamente com a Ana Bolena. Quando o Papa soube dessa história, o Papa excomungou o Henrique VIII, excomungou a Ana Bolena, né, excomungou os bispos envolvidos, né, nesse desafio. O Henrique VIII, então, reagiu, convocou o parlamento, que era um órgão de apoio à monarquia, que aprovava as medidas mais importantes da monarquia, em 1534. E o Henrique VIII lançou o ato de supremacia, que o parlamento aprovou, afirmando que era ele que mandava na igreja na Inglaterra, e não o Papa. Ele rompe, então, com o Papa. Confisca as terras da Igreja Católica na Inglaterra, vende essas terras para a nobreza e para a burguesia, beneficiando esses grupos, e se fortalece politicamente. Então a criação da Igreja Anglicana ela é um dos maiores exemplos daquele fato que eu comentei na aula anterior, de como interesses políticos, materiais se juntaram a questões religiosas, permitindo a reforma protestante. Beleza? Bom, o protestantismo estava se espalhando. E a igreja católica perdendo adeptos, perdendo influência, perdendo seguidores. A igreja, então, reage com a chamada reforma católica, ou contra-reforma, que foi a reação da igreja contra o protestantismo. Mas ela própria tomou medidas de renovação espiritual e religiosa para se adaptar também, né, a essa nova realidade. Quais são os momentos mais importantes, os destaques mais importantes da Reforma Católica? Em 1537, um momento importante foi a criação da famosa Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, criada por um espanhol chamado Inácio de Loyola, uma ordem religiosa com membros bem preparados, treinados, dedicados, subordinados diretamente ao Papa e que tinham como principal função, principal missão, a catequese, o ensino. E eles se destacaram, por exemplo, nas colônias de Portugal e da Espanha, aqui na América, catequizando os índios, convertendo os índios ao catolicismo e ajudando no processo de colonização. Então, as missões jesuíticas foram fundamentais para a propagação da fé católica, em especial na América. Foi um momento muito importante para a Igreja Católica sobreviver e enfrentar o protestantismo.
Um outro momento importante foi em 1542, a reorganização daquele antigo tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, que julgava os crimes de heresia. Muita gente acha que a Inquisição surgiu como reação à reforma protestante. Não. A Inquisição já existia na Idade Média para combater as heresias medievais. Só que agora ela foi reorganizada, né? Foi ampliada, foi aperfeiçoada para enfrentar o protestantismo. E o terceiro momento importante da reforma católica, né, é o mais lembrado nas provas, junto com a questão dos jesuítas, que foi o Concílio de Trento. O concílio, como você sabe, é uma reunião dos bispos. O Concílio de Trento foi convocado pelo Papa, levou então essa reunião dos bispos na cidade de Trento entre 1545 e 1563. O concílio confirmou a criação da Ordem dos Jesuítas, confirmou também a reorganização do Tribunal do Santo Ofício e tomou outras decisões importantes. O Concílio de Trento confirmou a autoridade do Papa, porque todos os protestantes não reconheciam a autoridade do Papa. O concílio falou que o Papa era, sim, a maior autoridade religiosa. O concílio reconheceu alguns erros da igreja, por exemplo, a venda de indulgências. Então, proibiu a venda de indulgências, né, da remissão dos pecados. Então, o concílio criou os seminários, escolas preparatórias para os padres, né, para o clero, né, ter um preparo intelectual no seu trabalho como líder espiritual. E o Concílio de Trento também lançou o famoso Índex dos Livros Proibidos, uma lista de livros que deveriam ser censurados, que o católico não deveria ler, para não gerar confusão na sua cabeça e ele acabar se afastando da fé católica e, consequentemente, se afastando da salvação na visão, né, dos católicos. Então a gente vai ter a criação da Companhia de Jesus na Contra-Reforma, a reorganização do Tribunal do Santo Ofício na Contra-Reforma e o Concílio de Trento, que na sua reunião decidiu confirmar a autoridade do Papa, proibiu a venda de indulgências, criou os seminários e criou o índice dos livros proibidos. Tudo isso, pessoal, no século XVI, em meio a esse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, de formação de uma sociedade moderna, quer dizer, se aproximando de uma sociedade moderna. E isso se deu num cenário político marcado pelo crescente poder do monarca, a centralização do poder do rei, que acabou levando ao fenômeno do absolutismo, que eu vou comentar agora na próxima aula. Beleza? Então já volto aí em outro vídeo. Tchau, tchau.